Graça e paz, meus amados, graça e paz, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Olha, primeiro sempre agradecer a vocês que têm acompanhado nossos vídeos. E eu percebi assim que deu uma caída grande o número de visualizações das nossas aulas. Eu identifiquei a seguinte dificuldade, não da minha parte, mas para quem vai ver os vídeos. Os assuntos dessa lição aqui, eles são riquíssimos. Só que se a gente for explorar tudo, a gente vai fazer 2 horas de vídeo. E na plataforma YouTube, quando um vídeo, ele dependendo do tema, da proposta do canal, no caso aqui sobre pregações ou aulas teológicas, quando esse tempo ele ultrapassa a 1 hora, muita gente já fica sem paciência, já não tem mais aquela aptidão para ver o vídeo. Quando ele logo de início, quando ele vê assim 1h15, 1h30, ele já não vê o vídeo, né? Então esse é o primeiro ponto. E até porque a nossa proposta é uma pré-aula. Isso aqui não substitui a escola bíblica dominical, que ela deve ser presencial. E o segundo ponto é que 99,9% dos canais que veiculam aula de escola dominical, eles já publicam a lição do domingo seguinte, já no próprio domingo da escola dominical. Ou seja, por exemplo, você tem lá a lição 10 sendo veiculada presencialmente naquele domingo. Naquele mesmo domingo em que de manhã a igreja veiculou a lição de número 10, no mesmo dia a lição 11, que é do outro domingo, já está nas plataformas. Eu estava publicando terça-feira, quarta, e os irmãos nesse caso já viram aí aulas de outros canais e devem ver, né, até para fazer comparações. E a lição fica um pouco em cima, e tem gente que gosta de pegar, sentar, às vezes ver o vídeo 2, 3 vezes, não vê tudo, vê uma parte, senta, anota, enfim, usa como subsídio para ele mesmo lecionar ou entender alguns pontos. E eu percebi que realmente isso acabou prejudicando os nossos vídeos. Então, já vou lançar esse vídeo, já não é nem no domingo, né, que antecede o outro, já vou lançar já na sexta-feira, no sábado. Aí você vai ter a lição, você já tem o vídeo do outro domingo, né, do segundo domingo, sem ser o domingo próximo, onde vai ter a próxima aula. Eu também, irmãos, preciso agradecer aqui a pastora Eugênia Tramontim. Ela tem veiculado as nossas aulas, os nossos vídeos na OnTV 24 horas. É um canal de TV online na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um canal da família, um canal de bênção, para que você possa, no seu carro, em casa, trabalhando, você tem aí o dia todo, 24 horas, você tem boas programações sendo veiculadas, e que não só te dão conhecimento do contexto secular, mas também e especialmente você tem aí a edificação da sua fé. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acompanhar a OnTV 24 horas, e também vou deixar uma vinheta aí do Instituto Teológico Brasil para você, especialmente que quer ter conhecimento na palavra, que quer se aprimorar no estudo bíblico. Está aí uma excelente oportunidade para você, a um preço bem acessível, e inclusive você pode até parcelar este preço, adquirir um dos cursos teológicos do Instituto Teológico Brasil, tá bom? Então, pastor Eugênia, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e também que o Senhor possa conceder cada dia mais o crescimento deste canal. Instituto Teológico Brasil, invista na sabedoria da palavra de Deus, na sua vida e no seu ministério. Seja um cristão mais preparado. Venha estudar teologia no Instituto Teológico Brasil. Cursos básico, médio e avançado em teologia. Temos ainda o curso Obreiro Aprovado. Você, líder espiritual,
professor de escola bíblica dominical ou que deseja o episcopado, tenha um ministério sólido, aprimore suas habilidades. Não deixe de adquirir uma melhor compreensão das Escrituras, conheçam as línguas originais através dos cursos Alfabetização do Grego, Alfabetização do Hebraico. Para você que deseja ingressar com excelência em missões urbanas, trabalhando em ambiente carcerário, hospitalar, faculdades, quartéis militares, orfanatos, asilos, casas de apoio, abrigos, adquira o curso de capelania e mais. Temos ainda os cursos Gestão e Liderança e Juiz de Paz. Invista em sua carreira ministerial e seja um instrumento de Deus mais preparado para a sua comunidade e para o mundo. O Instituto Teológico Brasil é uma escola 100% online, determinada a disseminar a palavra, transformar vidas, tirando pessoas da superficialidade e oferecendo profundidade nas Escrituras Sagradas. Cresça na graça e também no conhecimento. Saiba mais acessando o site. Amados, eu deixei na apresentação o texto áureo da lição, mas vou repeti-lo aqui verbalizando. Vou também deixar a verdade prática e nós vamos agora ter uma aula mais sintetizada, não é, mais resumida, para que não ultrapasse 1 hora. Vamos aí tentar estabelecer entre 30 e 45 minutos, que é um tempo bom para que a gente possa explorar as nossas aulas. Eu tenho também, gente, uma playlist. Olha aí, ó, vou deixar aqui, ó. Temos uma playlist, tá vendo aí? Essa playlist aqui, você pode também achar no nosso canal por assuntos, os temas por assuntos, certo? E também vou deixar agora deste lado aqui, olha a capa da revista do próximo trimestre, que vai ser uma bênção, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito da palavra de Deus agora com este tema aqui, tá certo? Muito bem, vamos fazer então a introdução desta aula, e a introdução sempre começa, tem duas, tá? Tem a introdução do plano de aula e tem a introdução do comentário da lição. Esta é a do plano de aula, ela vem só na revista aqui do professor, mas eu gosto de fazê-la para que você já comece a ter uma compreensão maior do texto que nós vamos estudar, ou do tema que nós vamos estudar, e também ela vai te contextualizar. E o tema da lição 9 que vai ser veiculada em classe no dia 31 de agosto de 2025, lição de número 9, ela tem como título Uma Igreja que se Arrisca. O texto áureo desta lição, ele está em Atos capítulo 7, o versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Meus irmãos, então vamos começar falando aqui do plano de aula. Vamos lá. Introdução. Nesta lição, estudaremos a vida e testemunho de Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios. Olha aí, a igreja cumprindo a sua missão. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo em meio às adversidades, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. Que esta lição fortaleça a nossa fé e nos inspire a ser testemunhas fiéis de Cristo, independentemente das circunstâncias. E essa então é a introdução do plano de aula. E quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão
ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. Então nós vamos trazer todo aquele conceito, não é isso? Nós vamos trazer todas aquelas diretrizes pelas quais Estevão, na sua pregação, ele vaticinou e transportar para o tempo de hoje. Terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então a igreja, ela tem uma missão. Vamos então para a introdução, hoje uma introdução até um pouco mais comprida, mas gente, eu vou fazer a leitura bíblica em classe e nós vamos procurar de uma forma bem simples hoje, bem mastigada, de uma forma bem atualizada, né? Lembre-se que eu disse agora há pouco, trazer o conceito de todo aquele contexto para o tempo de hoje, na prática, certo? A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 6, versículos 8 ao versículo 15, e depois capítulo 7, versículos 54 a 60. Eu vou deixar, evidentemente, como sempre faço, na tela para você ir lendo junto comigo. Diz assim, então, Atos 6 e 8 em diante. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 7 e 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, que passagem gloriosa. Muito bem. Então vamos para a introdução e eu vou parando e a gente vai aqui comentando. Está dizendo assim: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, que foi a lição passada, anterior. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, ou seja, uma pessoa fora do comum, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Irmãos, eu grafei aqui, um autêntico cristão destemido. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos defender a nossa fé. Uma vez eu estava na minha classe de escola bíblica dominical, e alguém disse assim: Deus não precisa que ninguém defenda a igreja, porque Ele defende a igreja. Irmão, e eu não disse defender a igreja, eu disse defender a fé. É claro que o Senhor da igreja, não é?
ele defende a sua igreja. Mas defender a fé é uma outra coisa. Nós estamos num tempo, irmãos, e olha que a gente não tem perseguição aqui com arenas, com cavalos, com a morte à espada, né? Aqui no Brasil nós não temos ninguém sendo enforcado. A perseguição é mais cultural e religiosa e ideológica. Fica no campo do debate, né? Mas, mesmo assim, mesmo tendo uma perseguição mais amena, nós temos, infelizmente, me permita dizermos, com toda honestidade, muitas pessoas covardes na igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem compromisso com essas pessoas. Não tem. Essas pessoas são chamadas de tímidas na Bíblia. E a Bíblia diz também que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Esse termo tímido, nesse contexto aí, não se refere a pessoas que são reservadas, não é? Pessoas que são introvertidas, que falam pouco, que se envolvem mais com as pessoas. Não é isso. Nós estamos dizendo aqui no campo da fé. São aqueles que têm medo ou falta de coragem para professar sua fé em Jesus e negar a fé em momentos de perseguição. Certo? Eles são, eu costumo dizer que são agentes secreto gospel. E segundo algumas interpretações da Bíblia, né, nós vamos entender o que são esses tímidos aí. Por exemplo, né, lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, lista os tímidos, que são os medrosos ou covardes, dependendo da situação, entre aqueles que não herdarão o reino de Deus, juntamente com descrentes, assassinos e outros pecadores. Imagine uma pessoa tímida para defender sua fé no arrebatamento da igreja ou se partir dessa vida. Passou o tempo todo na igreja com medo, calado, sabe? Houve tudo que é tipo de chacota, de crítica, de perseguição à igreja. É assim mesmo, irmão. Na Bíblia estava dizendo que a gente ia sofrer perseguição. É assim mesmo. Não defende a fé. Aí a Bíblia que está dizendo que vai passar a eternidade junto com aqueles que praticaram toda sorte de pecado. Certo? Então a palavra grega usada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler, gente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. É sempre bom pegar a Bíblia, já que estamos em uma escola bíblica dominical. Está dizendo assim, olha: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, olha o tímido junto com os outros, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte, é a Bíblia que está dizendo, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tá? A Bíblia é clara. É aquela pessoa, irmão, às vezes a pessoa está num ambiente de trabalho, aí tem um colega lá, irmão, ele sabe que o colega está passando uma fase difícil, uma fase triste, não é cristão, não professa a nossa fé, está reclamando da vida, né? Às vezes está num bate-papo, vem até junto no carro, vem junto no ônibus, sabe? Tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, de trazer uma mensagem de esperança, de vida, não é? De renovo espiritual, e até a oportunidade de fazer ali um convite. Olha, vá à minha igreja uma hora, faz um ambiente gostoso, lá tem palavra, lá tem louvor, né? Acredito que você vai se sentir muito bem. Vamos comigo, eu venho te buscar domingo aqui na sua casa. Irmão, não fala nada. Está vendo a pessoa passa os lágrimas para o inferno, numa vida de derrota, não fala nada, não cita um versículo da palavra. Esse é o tímido. E a Bíblia diz que esse tímido aí vai arder no lago de fogo, junto com toda a sorte de pecadores que a gente citou a lista deles aqui. O assunto é sério, não é? Então a passagem não está falando da personalidade de alguém, mas sobre a falta de coragem para confessar a fé em Cristo por medo das consequências. Não vou nem falar que eu sou crente. Não vou nem dizer que eu sou evangélico. Não vou nem falar, porque senão... Aí, Mateus capítulo 10, versículo 33, me veio à memória agora,
Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 10:33? Se não me falha a memória. Vamos ver. Mas não falhou não. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Olha aí, sabe aquela pessoa que é abordada? Você é crente? Não, tem nada a ver não. Eu não. Gosto disso. Nossa, eu achei que você era crente. Não sou não. Porque às vezes o comportamento não ajuda. E aí se falar que é crente, alguém pode acusar. Também entra aí no rol dos tímidos, não é? Então o que significa? Deus não condena a timidez como uma característica da personalidade. O problema surge quando a timidez leva à falta de coragem para testemunhar sobre a fé, para se opor ao pecado e praticar a justiça. Então às vezes a pessoa está vendo que alguém está no pecado, está pecando, é pessoa próxima, com a qual tem intimidade, não fala nada. Negligente. Então a Bíblia encoraja os cristãos a serem corajosos. Olha Estevão aqui que nós vamos... Você viu na leitura em classe? E leia o capítulo 7 todo de Atos. Você vai ver a coragem desse homem ante pessoas poderosas, né? E nós precisamos confiar no poder de Deus para superar o medo e a hesitação, conforme o versículo de 2 Timóteo 1:7. Vamos ver o que diz 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7. Olha lá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Também você não precisa mostrar que é corajoso e sair com os dois pés no peito de todo mundo. Está dizendo aqui, moderação, coragem, energia para falar das coisas de Deus, mas com moderação, com amor, com mansidão, com temperança, não é? Então, em resumo, a passagem do Apocalipse 21:8, repito aqui, não se refere à timidez como um traço de personalidade, mas sim à falta de coragem para confessar a fé em Cristo, por medo, de acordo com alguns estudos bíblicos. A Bíblia então nos encoraja, nós os cristãos, a sermos corajosos em nossa fé, confiando no poder de Deus, para que possamos superar o medo. Estou na introdução ainda. Então, voltando aqui, um autêntico cristão destemido. Continuando a introdução, Estevão é um modelo para todo cristão e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Ele é modelo e gente para todo cristão. A passagem de Estevão vai mostrar que ele é a forma, não é para alguns cristãos, é para todos os cristãos e também para a igreja. A igreja tem que ser destemida, a igreja tem que sair às ruas, a igreja tem que sair das quatro paredes, a igreja tem que pisar o terreno fora das quatro paredes, pregando, evangelizando, como estou fazendo, usando as redes sociais. Irmão, se todo crente, uns na sua simplicidade e outros na sua um pouco mais de conhecimento e de profundidade, usasse as suas redes sociais para pregar o evangelho, para ler um versículo, para falar 3 minutos, 5 minutos da obra da salvação e da pessoa de Jesus, irmãos, a nossa nação seria muito mais cristianizada. Mas, infelizmente, muitos nos envergonham com aquilo que publicam nas redes sociais e a forma como se apresentam nas redes sociais, envergonhando a nossa igreja e o evangelho. Infelizmente, nós temos alguns garotos na nossa igreja, eles estão usando todo dia o Facebook para falar 3 minutinhos da palavra de Deus. Irmãos, que bênção! No nosso culto último de mocidade, nós tivemos, parece que foram 2 jovens e 4 adolescentes que tiveram oportunidade. Irmãos, que bênção! Todos eles abriram a Bíblia, em questão de 3 minutos ou 5, falaram a palavra de Deus. Alguns vieram com um esboçozinho. Teve uma moça que veio com um esboçozinho no caderno, irmão, que coisa linda. Falando sobre que a árvore cortada voltará a dar ao cheiro das águas, não é? Voltará a brotar. Ela escreveu no caderninho. Que coisa linda, irmãos.
Sabe, nós precisamos desta geração, de uma geração de jovens, de adolescentes, sabe, de gente que está surgindo, que são estes que vão estar amanhã ou depois na frente da obra de Deus, do trabalho de Deus. Você, papai e mamãe, incentiva o seu filho a gostar de Bíblia. A minha esposa comprou para ela um livro chamado Café com Deus, que é dessa grossura aqui, dessa grossura assim. Todo dia lá tem um devocional e também uma referência bíblica para ser lida junto com o livro. E ela comprou um Café com Deus Kids. Minha filha fez 9 anos, 8 anos agora, a semana passada. E ela tem o Café com Deus lá, né? Kids, infantil. Todo dia nós incentivamos e motivamos a nossa filha a ler o devocional e fazer o link com o texto bíblico que está lá. Que bênção, irmãos, que bênção. Sabe, são crianças que vão crescer, jovens que vão crescer, estruturados, vão saber dizer não para o pecado, vão saber identificar o bem e o mal, mesmo que o mal venha disfarçado, camuflado, não é? Eles vão identificar, por quê? Porque já tem o tirocínio dado pela palavra. Então, esse é um modelo para a igreja do Senhor, ser destemido, defender a fé cristã. Vamos continuar a introdução? Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. E, inclusive, irmãos, nós temos aqui nesta Bíblia, chamada de Bíblia cronológica, interessante, eu vou repetir isso aqui. Olha, o martírio de Estevão acabou culminando com a saída da igreja para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. E eles fizeram um esboçozinho aqui, deixa eu ver se eu acho que está aqui, olha. Efeitos da morte de Estevão. Olha os efeitos. A morte de Estevão não foi em vão. Abaixo estão alguns dos eventos que restauraram, diretamente ou indiretamente, da perseguição que se iniciou com o martírio de Estevão. Primeiro, viagem evangelística de Filipe, Atos 8, 4 a 40. Eu vou deixar referência aqui para que, se você quiser ler, esse é o resultado da morte de Estevão, um dos resultados. Viagem evangelística de Filipe, Atos 8, de 4 a 40. Depois, conversão de Paulo, não é? Que, na verdade, conversão de Saulo, que depois foi nomeado Paulo, Atos 9, de 1 a 30. Viagem missionária de Pedro, Atos 9, 32 a 11, e depois o capítulo 18. Fundação da igreja em Antioquia, na Síria, Atos 11 e 19, e os versículos subsequentes. Então veja o resultado. Quem sabe quem estava ali na hora que viu Estevão sendo apedrejado injustamente, falou: meu Deus, como o senhor pode deixar um negócio desse? Um servo do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, fazendo prodígios e maravilhas, milagres, obras extraordinárias. Esse homem tinha que viver mais tempo. Meu, o senhor está deixando esse homem morrer dessa forma injusta, cruel, dramática. Mas, irmão, Estevão era a semente que foi plantada para florescer tudo isso que eu falei agora. Lembra daquele hino? Eu sou a semente do sangue. Então, gente, é a semente. Nós somos sementes de Deus, plantadas para florescer. E a árvore, como disse Jesus em João capítulo 15, precisa dar bom fruto. Se não der fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós precisamos ser úteis para a obra. Vocês estão entendendo, queridos? Então, voltando aqui, repetindo, a morte de Estevão, ele fez com que a igreja, a morte, saísse para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Continuando, estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o cumprimento aqui. Atos 8 e 1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, lembra? Ao descer sobre vós, e serei minhas testemunhas. Irmão, quando a igreja recebe o poder de Deus, não é para ficar dentro do templo pulando, dando karatê, cambalhota, rodopiando, caindo no chão, aí vem outro com a toalhinha, joga em cima, sabe?
fica grunhindo, engateando, gritando, fazendo aquela bagunça toda. O poder de Deus é para ser usado na pregação do evangelho. Você prega e os sinais vão acompanhando. Libertação, cura, batismo no Espírito Santo, salvação de vidas. É para isso o poder de Deus. E olha que o Estevão pregava cheio do poder do Espírito Santo. Vamos para o tópico primeiro? Meu Deus, já estou com 29 minutos. Quem diz que a gente consegue fazer em meia hora, irmão? Eu vou para o tópico primeiro ainda. Mas eu espero que você tenha paciência. Vamos lá. Vamos lá, queridos. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Subtópico 1. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé sempre será questionada. Então, você que é cristão, você que serve ao Senhor, saiba que a sua fé sempre será questionada. Há pessoas que vão questionar você, porque querem conhecer a sua fé, querem saber porque você é crente, porque você professa a fé, porque você carrega a sua Bíblia, porque você vai à igreja. Mas tem outros que vão questionar a sua fé no sentido da chacota, de ser oposição, de ser um crítico, certo? E você então saiba disso, sua fé vai sempre ser questionada. Isso e outra coisa, gente, eu anotei aqui, você vai encontrar muita gente dentro da própria igreja questionando a fé, questionando a palavra, questionando a Bíblia. Sim, você vai encontrar crentes que questionam a fé. E às vezes eu pergunto, o que essas pessoas estão fazendo dentro da igreja? Mas vem a resposta, uma hora Deus pode fazer a obra na vida delas. Continuando aqui, a fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Olha que interessante que eu grifei aqui. Irmãos, a minha revista hoje está toda grifada, olha só. Os pontos de caneta aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? São os pontos principais que a gente vai conversar com vocês aqui. Então, todo cristão deve saber defender a sua fé. Eu fiz anotações, inclusive, na própria revista. Eu uso todo o espaço possível aqui, irmãos, em cima, embaixo, para escrever, né? O que eu anotei sobre isso aqui? Por isso, olha só, todo cristão deve saber defender a sua fé. Primeiro, então, você precisa, para aprender a defender a fé, ou para saber defender a fé, primeiro, leitura diária da palavra, irmãos. Leitura diária. Não dá para ficar com aquela caixinha de promessa. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Parece que eu tenho uma caixinha de promessa aqui. Eu não sei exatamente onde está, parece que estava por aqui. Daquelas antigas que as pessoas tinham lá os versículos selecionados, e eles jogavam para cima alguns. Opa, Deus quer falar comigo isso aqui hoje, né? Não tinha versículo de exortação não, só de bênção. Não, é leitura sistemática, começa pelo Novo Testamento, depois Salmos, e aí depois começa de lá do começo, vai fazendo um calendário para entender a fé, certo? Isso é como entender a Bíblia, certo? Depois, gente, livros secular, livro teológico, com vários temas e assuntos. Vai comprando, vai montando sua bibliotecazinha, vai começando devagar, não dá pra gente saber tudo de uma vez, numa hora só, tem que ter paciência. A defesa da fé é construída ao longo do tempo, com as experiências que você terá também diante de Deus, certo? A outra coisa que eu anotei é ouvir outros ensinadores, certo? Tudo isso com oração. Para quê? Para que você aprenda a defender a sua fé, você saiba defender a sua fé. Todo cristão deve saber defender sua fé. Irmãos, olha só, as pessoas aí estão fazendo parte de seitas hoje, certo? De seitas, e eles estão utilizando a nossa Bíblia para confrontar a nossa fé. Para confrontar a nossa fé. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Continuando a leitura aqui. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja
e cada crente precisa entender no que acredita e como responder aos desafios. Cada crente precisa entender, irmãos, no que acredita. Olha só, não é? Aliás, voltando um pouco, que todo crente deve saber defender sua fé, volte-me aqui na minha porta, bate as testemunhas de Jeová. E eu não vou lá armado, não, vou arrebentar com eles e tal, não. Eu escuto, eu pego a literatura deles, mas já vou com a minha também. Já vou com a minha. O que eles vão fazer eu não sei, mas eu oro, Senhor, dê curiosidade para que ele possa ler a minha literatura e o Espírito Santo transforme a mente e o coração dessa pessoa. E lá, algumas vezes eu fui defender minha fé. Inclusive eu tenho aqui a Bíblia deles. Bíblia, tradução Novo Mundo das Escrituras. Está aqui, ó. Olha lá. Bíblia, tradução Novo Mundo das Escrituras. Então eu também li a literatura deles, rabisquei todos os pontos aqui que são contraditórios, e quando eles vêm fazer citação de versículo para mim, aonde eu rabisquei, já coloquei o versículo bíblico da nossa Bíblia, certo? E já estou preparado para defender a nossa fé e talvez ganhá-los para Jesus, não é? Então, irmãos, isso é defender a fé, certo? E saber quais as passagens bíblicas que eles se utilizam, né? Então é importante você saber defender a nossa fé. E continuando então, como eu disse agora há pouco, cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. O que eu anotei sobre isso? Por que sou crente? Por que você é crente? Por quê? Por que você é crente? Você sabe por que você é crente? Eu sei porque eu sou crente? Esse é o primeiro ponto. O que estou fazendo na igreja? Você sabia que tem gente que vai à igreja, mas nem sabe o que está fazendo lá? Porque o pai leva, porque a mãe leva, porque... é um ambiente gostoso, a gente faz amigos aqui, é saudável. Eu vou levar 50 gramas de louvor para casa, 100 gramas de Espírito Santo, um meio quilo de unção, e tá tudo certo, não é? E, irmãos, é de ânimo dobre. Será que essas pessoas acreditam mesmo no Evangelho? Não é? Então, aqui cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. Continuando, estou no tópico 1, subtópico 1 ainda. No entanto, em um mundo em que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. E é aqui que pega. Irmão, ser cristão não é mar de rosas. Eu sempre falo isso aqui, acho que já é o terceiro vídeo que eu gravo que eu falo isso, que eu passei em frente a uma denominação com uma faixa bem grande escrita assim: entre aqui e pare de sofrer. Irmão, é uma mensagem falsa. Irmão William, mas você não parou de sofrer? Não. Eu parei de sofrer quando recebi a Cristo, eu parei de sofrer pela consequência do pecado. Mas o sofrimento, eu estou numa terra em que a gente é afrontado, em que a gente ouve ver coisas que não gosta de ver. A gente está num contexto, por exemplo, político no nosso país desastroso. Isso traz sofrimento para nós que conhecemos a palavra de Deus, não é? Então, ser cristão não é mar de rosas. Se você veio para Cristo, aí você vê aqueles testemunhos assim, não, que eu era pobre, vivia na rua da amargura, era pobre de marré, mas depois que eu fui lá na corrente dos 318, hoje eu tenho minha casa, meu carro, minhas viagens, aí começa a mostrar aquelas cenas com jet ski, com carro importado, não é? Tomando champanhe e ouro no braço, e as pessoas confundem, esse é o evangelho. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Esquece. Evangelho tem alegria produzida pelo Espírito Santo. O Evangelho tem alegria produzida pela presença de Deus.
mas neste tabernáculo da carne, enquanto estivermos aqui, haverá sofrimento, aonde haverá alegria plena no céu, na glória. Para quem morreu hoje crente, lá no paraíso já começa o lugar de descanso eterno. Mas aqui neste planeta chamado Terra, meus irmãos, embaixo desse céu haverá momentos de doença, depressividade, perseguição, carestia, limitação financeira, doença na família, perdas materiais, perdas humanas. Vai acontecer. E principalmente se você professar a fé num mundo hostil ao evangelho, você pode ser perseguido. Você pode ser perseguido. Então, tem crente que ele prefere a zona de conforto. Não vou nem pregar o evangelho, não vou nem falar nada. Olha, o aborto e tal, a ideologia de gênero, a criança sendo sexualizada na infância, né? Ali está no ambiente, ali numa classe de faculdade, estão se debatendo isso. Vou falar nada. Esse povo vai se voltar contra mim, vou ser identificado com um crente. Aí fica quietinho. Agente secreto gospel. Não prega, não defende a fé, não é isso? E é assim que o diabo gosta. Sabe por quê, querido? Porque não incomoda ele. É um tipo de um crente, não é? Que não incomoda o inferno. E o reino não precisa desse tipo de crente. Certo? Desculpe, mas não sei se alguém vai se ofender com isso, mas a Bíblia chama isso aí de servo inútil. Servo inútil, não é? E nós precisamos, irmãos, ser úteis ao reino de Deus. Continuando aqui, ainda no subtópico 1, Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Irmãos, a gente às vezes canta assim com a boca bem cheia, né, no culto. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olha assim. Eu aqui com Jesus quero sempre levar e sofrer a vergonha da cruz. Será? Será que todos estão cantando, estão dispostos mesmo, na perseguição, a carregar a vergonha da cruz? Até morrer eu a vou proclamar. Será? Irmãos, é muito sério quando a gente canta um hino, e se a gente não estiver vivendo o contexto daquela letra, é bom nós começarmos a viver. Irmãos, eu já estou com 40 minutos, eu gostaria de dar tantos exemplos bíblicos de pessoas que foram martirizadas pela fé, e exemplos contemporâneos também. Eu participo de um trabalho chamado Portas Abertas, tem um carnê que eu faço um depósito todo mês para eles, e eu acompanho o trabalho deles, a perseguição na igreja no mundo. Que coisa terrível, irmãos. Irmãos que não podem trabalhar porque lhes é rejeitado o emprego, meninas que não podem estudar, mulheres que são violentadas, sabe, não consegue uma fonte de renda, não é? Homens que são perseguidos e presos e a família passa necessidade por conta do evangelho, né? Eu até dei o exemplo no vídeo passado da janela 10x40 ali. Então, irmãos, hoje nós temos esse tipo de perseguição, mas eles não negam a fé, não negam a fé, não é mar de rosas, não é mar de rosas. E hoje nós estamos vivendo, não é? Olha lá, perder a liberdade ou até a própria vida, vivendo pessoas que perdem a vida. E o exemplo bíblico que nós temos aqui, Estevão perdeu a sua vida. Vamos para o subtópico 2, a fé sobre ataque. Lucas nos mostra que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Quem eram esses judeus helenistas, irmãos? Esses judeus helenistas aí, está escrito aqui, faziam parte da diáspora, ou seja, quando houve a dispersão do povo de Israel, que muitos foram para outras nações, com cultura, filosofia, modo religioso diferente, não é? Em que é politeísta, esse povo acabou se misturando. Esses eram os helenistas. Ou seja, tinham se espalhado por outras regiões
fora do território de Israel. Eles não concordaram com Estevão, com o que Estevão estava ensinando, e começaram a se opor ao seu trabalho. Inclusive nesta Bíblia aqui, cronológica, diz aqui, olha, os helenistas. Este era um grupo de escravos judeus que tinham sido libertados por Roma e haviam formado sua própria sinagoga em Jerusalém. Lembra da sinagoga dos libertinos? E tinha também esses aqui, os helenistas, que eram ali misturados, mas o ponto importante aqui é que eles, então, estiveram sobre o ataque, esteve sobre o ataque desse grupo aqui. Este levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha a confirmação de que Deus era na vida desse homem. É interessante observar que o verbo grego usado aqui é unisteme, com o sentido de levantar. É o mesmo usado por Marcos quando diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Jesus passou por acusações falsas e por isso ele foi crucificado. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram, às vezes, ao verem suas sinagogas esvaziadas. Olha só, gente. Por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Está aqui marcado, então. Eu marquei aqui no número 7, vamos ver o que eu comentei aqui. Sim, esses judeus helenistas, lembra que no capítulo 6, na lição passada, foram essas viúvas aqui que começaram a reclamar. As viúvas dos judeus, aí dos hebreus, estão sendo bem atendidas e a gente aqui está sendo desprezada. Porque havia de fato uma certa rivalidade cultural com aquele povo que veio daquela mistura. E quando houve a diáspora, que aquele povo começou a voltar para Israel, essas viúvas voltaram, porque muitos desses maridos, dessas mulheres tinham morrido na guerra, naqueles combates que houve com o governo romano, voltaram pobres, voltaram empobrecidas, e aí se converteram ao evangelho, mas na hora de servir às mesas, elas eram desprezadas. Então era desse povo aqui, helenista. Vamos para o tópico de número 3, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susetel, traduzido como disputavam. E disputavam com Estevão. Os léxicos, ou dicionários do grego-português, observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões, debates religiosos ou filosóficas, entre diferentes pontos de vista. E outra forma de debater ideias era impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Vejam só, irmãos, impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Hoje, irmãos, nós temos aqui, muitas vezes, dentro das igrejas, pessoas que leem esse livro aqui e fazem a sua interpretação cheia de achismos. Não, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. E a Bíblia não pode ser interpretada por achismos. E muitas dessas pessoas querem impor o seu conceito, o seu entendimento sobre outros, e muitas vezes até desvirtuam essas pessoas da verdadeira interpretação bíblica. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso a importância da escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica do mundo, e é a escola bíblica dominical, porque ninguém se forma nela e o assunto nunca acaba. Cada vez que você se aprofunda, mais tem terra para cavucar e mais tem coisa para você descobrir. Certo? Vamos lá para o subtópico 4, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Está lá em João 7:12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Vou deixar a referência aqui. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César,
também vou deixar referência aqui. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Então, irmãos, esses homens mentiram a respeito de Estevão, certo? Eles acabaram fazendo com que ele fosse aprisionado e trazido diante do Supremo Conselho dos Judeus. Os saduceus, que era o grupo dominante do conselho, acreditavam e estudavam apenas os textos de Moisés, que é de Gênesis até Deuteronômio. E na opinião deles, proferir blasfêmias contra Moisés era um crime. Mas examinando as palavras de Estevão, está lá em Atos capítulo 7, você pode ler todinho o capítulo 7, a gente vai ver que essa acusação era falsa. Estevão baseou a sua revisão da história de Israel justamente nos textos de Moisés. E quando Estevão foi trazido perante o conselho dos líderes religiosos, a acusação apresentada contra ele era a mesma que os líderes religiosos usaram contra Jesus. Lembra? Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 59 a 61. O grupo acusou falsamente Estevão de desejar modificar os costumes de Moisés, porque sabiam que os saduceus, que controlavam o conselho, acreditavam apenas nas leis de Moisés. Vejam só, então, o que aconteceu. A igreja sempre teve de lidar, então, com falsas narrativas, e eu acabei de ler, então, o subtópico 4. Vamos para o tópico 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo, é o subtópico 1 do tópico 2. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar Jesus como Cristo. Irmão, isso aqui é importante. O apologeta, eu vejo muita briga na internet, né? Os caras se debatendo, cada um querendo defender sua fé, até onde quer defender a fé está certo, mas não passa de briga. Não passa de briga de ego, onde cada um quer mostrar que tem mais conhecimento que o outro da Bíblia, das Escrituras. Mas qual é o objetivo principal? O objetivo principal é apontar a Cristo, é mostrar a Cristo. Eu não posso ficar debatendo com um católico, sabe? Só falando mal de Maria, mal do santo, mal imagem de escultura, só batendo, dizendo que eles são idólatras. Eu posso me desviar desse combate sobre mariolatria, sobre a imagem de escultura e mostrar quem é Jesus. Em João capítulo 4, por exemplo, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Por isso que nós não temos imagem. Não vou falar mal da imagem dele, vou dizer, nós não temos imagens, porque a minha Bíblia diz que Deus é espírito, e basta que eu adore espírito em verdade, porque Deus está procurando esses adoradores. A Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 3, capítulo 18, que se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, o Jesus já está no meio deles, não precisa invocar por uma imagem. Por isso nós, olha que forma que eu falei, sem precisar bater. Então precisamos apontar a Cristo. Vamos para o subtópico 2, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Gente, vocês viram aqui na leitura em classe que eles taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos. Taparam, não quiseram ouvir. Arremeteram contra ele. Eles começaram a gritar. Não queriam ouvir, né? Eu estou aqui teatralizando. Quer ver? Isso aqui está no texto, vamos ver. Vamos ver aqui. Olha lá, versículo 57 do capítulo 7. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Vejam a fúria satânica desses homens, irmão. Eles começaram a gritar, todos gritando, tapando os ouvidos, porque o Espírito Santo era um poder tão grande. E eles não, o rosto de céu brilhava como o rosto de um anjo. E eles gritaram. Então, o que isso quer dizer? Não dê pérola aos porcos. Você pregou o evangelho para alguém. Você falou uma vez, falou duas. Está desdenhando, usando de chacota. Sabe? Está depreciando o evangelho. Está fazendo gozação. Você fala uma coisa, sabe, ironiza e tal. Não perca tempo. A sentença desse já está dada. A pessoa não quer ouvir o evangelho. Ele não é ignorante que está debatendo com você porque ele não conhece a Bíblia. A pessoa, ele não quer ouvir o evangelho. E você quer ver uma coisa? É você aconselhar crente desmantelado. Mostrando para ele que ele está errado. Que ele precisa entrar pela palavra. Que ele precisa ouvir a voz de Deus. E ele insiste no erro porque ele é pecador, porque todo mundo erra, que não tem que pecar, atire a primeira pedra. Irmão, não perca tempo com essa gente. Deixa que a circunstância da vida, o caminho da vida que ele está traçando, vai ensinar uma grande lição para ele. E aí, talvez tenha que vir quebrado, venha como filho pródigo, venha, sabe, despedaçado, e às vezes nem volta. Nem volta, porque a mente está tão cauterizada que parte para a eternidade e nem volta. Coração endurecido. Continuando, Deus não força ninguém a crer. Lembra aquele versículo? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Olha aí, o Espírito Santo, irmãos, não tem espaço dentro de corações endurecidos. Certo? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vamos ler para comprovar isso que eu acabei de falar agora. Olha quantos versículos estou dando que não estão na revista, mas você está sendo abençoado, hein? E eu tentei terminar isso aqui em meia hora, irmão. Quem consegue, irmão? Que assunto vasto. Eu estou tentando reduzir o máximo possível. 58 minutos, não tem condições. Não tem. Olha lá, Hebreus 10 e 26. A gente tem alguns professores na internet que estão lendo a revista só. Eles ficam lendo a revista. Hebreus 10 e 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, eu peco porque eu quero, deliberadamente, eu quero pecar, tenho um desejo, vou lá e peco. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, lá atrás, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O que está dizendo aqui? Naquele tempo lá, 2 ou 3 testemunhas, quando vi alguém pecando voluntariamente, pela palavra deles, alguém morria apedrejado, mas nós temos no tempo da graça, irmão. Deus é amor, Deus não é assim não. Está dizendo aqui, ó, quanto mais aqueles que estiverem pisando naquele tempo. Jesus não tinha morrido, mas agora Jesus já morreu, já ressuscitou. Deixou o Espírito da graça, houve um sacrifício, aí a pessoa peca deliberadamente. Peca, não está nem aí e tal. O que ele está dizendo aqui? Está pisando no sangue da aliança. Está fazendo agravo ao Espírito da graça. Hoje é pior, irmãos. Hoje é pior. Hoje ninguém morre fulminado. Um caso ou outro aí, muito esporádico, né? A terra não há para engolir gente. Ninguém é ferido de lepra. Certo? Naquele tempo a sentença, mas hoje o Espírito sendo agredido, o sangue da aliança sendo desprezado, é pior. É pior. Lembra que no Antigo Testamento, olha, se alguém olhar para uma mulher cobiçando, já pecou.
Minto, no Antigo Testamento você não adulterarás. Se fosse pego em adultério, era morto. Hoje, só de você olhar, cobiçando, já pecou no coração. No Antigo Testamento não, se você olhasse, podia secar de cima e embaixo, não cometeu adultério, tá bom. Tá errado, mas não tinha sentença. Hoje só de olhar. Então, continuando, porque bem conhecemos aquele que disse, versículo 30 do capítulo 10 de Hebreus, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, a coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria. Certo? Pecado voluntário. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Vamos continuar? Último tópico, irmãos. Estevão, o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Olha lá, abro aspas. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Irmão, gostaria de ler essa referência, mas eu vou deixar Atos 21 e 13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa bendita essa fala agora. Então Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita de Deus. As palavras de Estevão são similares às que Jesus pronunciou diante do Supremo Conselho. Vou deixar a referência para vocês aí, Mateus 26 e 64, Marcos 14 e 62 e Lucas 22 e 69, né? O que Jesus disse diante do conselho. A visão de Estevão confirmou a declaração de Jesus e enfureceu os líderes religiosos que haviam condenado Jesus à morte por blasfêmia. Agora, irmãos, praticamente muita gente dessa liderança estava também condenando Estevão à morte. As pessoas podem não nos matar pelo nosso testemunho a respeito de Cristo, mas podem nos dar a entender que não querem ouvir a verdade e tentam nos silenciar. Continue honrando a Deus, meu irmão, tá? Em sua conduta. Continue pregando a palavra de Deus. Continue honrando ao Senhor nas suas palavras. Embora muitos possam se voltar contra você e a sua mensagem, alguns seguirão a Cristo, certo? A semente que você está lançando vai cair em alguma terra boa. Lembre-se, né, que a morte de Estevão causou um profundo impacto em Paulo. Lembra que Paulo era aquele que autorizava a igreja, essa liderança a perseguir a igreja, mas depois o próprio Paulo, não é, foi um dos maiores pregadores e evangelistas da igreja primitiva. Né? Saulo, posteriormente, veio a ser o nosso maior missionário do mundo. E até mesmo aqueles que se opõem a você podem mais tarde se converter a Cristo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, irmãos. Né? E outra, Saulo também, chamado Paulo, né? Está lá em Atos 13, 9, o grande missionário que escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, se converteu. Estou repetindo aqui, Saulo era o nome hebreu, né? Paulo era o nome grego, e foi usado quando ele iniciou seu ministério aos gentios. Quando Lucas o apresenta, Paulo estava indo a todos os lugares onde o povo de Deus foi perseguido. Agora o Paulo estava indo lá, né? E Lucas escreveu na maior parte do livro de Atos, descrevendo o Paulo como um devotado. Ele era, irmãos, um devotado seguidor de Cristo. Era um dotado pregador. Paulo era singularmente qualificado para falar aos judeus a respeito de Jesus, porque ele perseguira aqueles que criam nele e entendiam agora o que eles estavam passando. Paulo sabia o que era oposição. Paulo é um poderoso exemplo das pessoas que julgariam os impossíveis que Deus alcançasse e transformasse. Por isso que eu falo para você, irmãos, pregue a palavra de Deus. A gente nunca pode dizer assim, esse aí nunca vai ser crente.
Isso aí nunca vai para a igreja. Irmãos, quantos testemunhos na nossa igreja mesmo a gente tem de pessoas que eram revoltados contra crente, não gostava de crente, mas de jeito nenhum. Hoje são uma bênção na casa de Deus, uma bênção na casa do Senhor, né? Vamos caminhando então agora para o subtópico 2 do último tópico. Diz assim: perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de morrer, é marcada e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte e contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Acabou aqui o tópico de número 2. Irmãos, que bênção! Estevão, ao morrer, proferiu palavras muito similares às palavras de Jesus na cruz. Lembra disso? Estou deixando a referência. Os membros da igreja primitiva eram perseguidos porque contavam as boas novas da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Às vezes, como no caso de Estevão, eram até mesmo mortos. Cristo declara aos seus seguidores que o fato de viverem para ele lhes traria problemas. Veja Lucas 21 e 12 e até 19, né, do 12 ao 19. Eu não vou ler, irmãos, por conta do tempo. Isto ainda é verdade. Se nós, por exemplo, exibirmos ousadamente a nossa fé, a luz das nossas vidas, revelará a iniquidade das outras. Irmãos, o seu testemunho, o seu comportamento, o seu palavreado, o seu perfil, muitas vezes incomoda outras pessoas que vivem nas trevas. As palavras da verdade que está em nós penetra a alma das outras pessoas. Algumas se converterão, se entregarão à orientação do Espírito, outras se enfurecerão e ficarão insensíveis ao seu ódio, ao seu modo de vida, e eles vão acabar tendo ódio pela verdade. Como disse Jesus, tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então não devemos nos surpreender nem abandonar a nossa fé quando nós formos perseguidos. Amém, queridos? Vamos para a conclusão. Vou fechando a Bíblia aqui. Ela diz assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar de um mundo de uma cultura de contrários. Não teme o sofrimento e até mesmo a morte. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Você sabia que tem igreja que não tem nem grupo de evangelismo, irmão? Você sabia que tem igreja, irmãos, que não tem uma comissão de visita? Você sabia que tem igrejas que nunca faz um culto ao ar livre? Irmãos, eles ficam o tempo todo nas 4 paredes, fazendo um trabalhinho ali para ver se atrai o povo, inventando coisa, fazendo danceteria gospel, fazendo ringue lá com lutinha de MMA, né? Dá uma luvinha para cada um, fazendo capoeira na igreja, fica inventando um bocado de coisa, irmãos, para atrair as pessoas para fora, quando a igreja tem que sair. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas na igreja de Jerusalém. Foi isso que ele disse? Não. Vocês vão ser minha testemunha na sinagoga de Nazaré. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: vocês vão sair para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês vão expandir a minha obra e a minha igreja. A igreja precisa sair, a igreja precisa andar. Tem uma frase que diz assim, que sapo que não anda, cobra que não anda não engole sapo, não é isso? Cobra que não anda não engole sapo. Irmãos, a igreja, ela precisa, eclésia, não é chamados para fora, precisa ser eclésia, chamados para fora, queridos, não é? Então é uma lição maravilhosa que nos ensina que nós temos que ser destemidos, pregadores da palavra, porque estamos no tempo do fim. Amados, mais de 1 hora já, hein? Um abraço a todos. Deus abençoe.